Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Atos 7, 59 e 60. Chama a sua atenção para um ponto muito interessante neste texto: a particularidade mais notável da morte de Estevão. Foi notável por este único ponto, que estava cheia de Jesus, e cheia de Jesus de 4 maneiras. Jesus foi visto, invocado, confiado e imitado. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus foi visto. O mártir olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. No início, ele provavelmente estava no salão do Sinédrio, mas a visão pareceu dividir o teto, rolar o firmamento e abrir os portões do céu, de modo que o olho ungido pôde olhar para as câmaras mais íntimas. Disse que ele viu o Filho do Homem. Agora, este é o único lugar nas Escrituras onde Jesus é chamado de Filho do Homem por alguém que não seja ele mesmo. Ele frequentemente se chamava Filho do Homem. Esse era de fato o seu nome comum para si mesmo, mas seus discípulos não o chamavam assim. Talvez a glória do Messias rejeitado como homem fosse o pensamento peculiar que deveria ser transmitido à mente de Estevão, para assegurá-lo de que, assim como o Senhor desprezado triunfara finalmente, assim também deveria seu servo perseguido. Em todos os momentos, é uma visão alegre ver o homem representativo exaltado ao trono de Deus, mas foi peculiarmente adequado para esta ocasião, pois o próprio Senhor havia advertido seus inimigos: doravante vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder. Ele tinha proferido essas palavras aos mesmos homens que agora ouviam Estevão testemunhar que era assim. Estevão viu seu Senhor em pé. Agora, nosso Senhor geralmente é descrito como sentado, mas foi como se o Senhor compassivo tivesse se levantado para se aproximar do seu servo sofredor, ansioso tanto para sustentá-lo quanto para recebê-lo quando o conflito terminasse. Jesus se levantou do trono para olhar para si mesmo, sofrendo novamente na pessoa de um de seus membros amados. O lugar ocupado pelo Senhor era à direita de Deus. Estevão viu distintamente o esplendor inefável da glória eterna, que nem o olho humano pôde ver até ser fortalecido por graça superior. E no meio dessa glória, ele viu o Filho do Homem no lugar do amor, poder e honra, adorado e reverenciado. Agora, quando chegarmos à hora de morrer, queridos amigos, talvez não esperemos com esses olhos ver o que Estevão viu, mas a fé tem um grande poder de realização. O fato de que Jesus está entronizado é sempre o mesmo, e desde que tenhamos certeza de que Ele está à direita de Deus, pouco importa se o vemos com nossos olhos naturais, pois a fé é a substância das coisas esperadas e a evidência das coisas não vistas. Irmãos, se a sua fé for forte quando chegarem a hora de morrer, como sem dúvida será, você terá uma visão e um senso de Jesus em sua humanidade à direita de Deus. E isso eliminará eficazmente todo o medo da morte, pois você sentirá: se o homem Cristo está lá, eu, que já sou representado por Ele, também estarei lá. Eu ressuscitarei dos mortos, eu me sentarei à direita do Pai. Sua eterna força e divindade me levarão para onde Ele está, pois Ele disse: eu quero que eles também, a quem tu me deste, estejam comigo onde estou. No entanto, vou me aventurar mais. Estou convencido, a partir de minha própria observação, que não apenas a poucos, mas a muitos santos moribundos é dado algo mais do que as realizações da fé, muito mais frequentemente do que supomos. Vislumbres sobrenaturais do esplendor divino são concedidos aos santos na hora de sua partida. Ouvi pessoas comparativamente não instruídas e certamente não imaginativas falar do que viram em sua última hora, de tal maneira que tenho certeza de que nunca tiraram as expressões de livros, mas devem ter visto o que descreveram.
Havia uma frescura em suas descrições que me convenceu de que eles realmente viram o que me asseguraram ter visto. E além disso, a alegria que resultou disso, a aceitação da vontade divina, a paciência com que suportaram o sofrimento, foram longe para provar que não estavam sob a influência de uma imaginação vã, mas foram realmente capacitados a olhar para dentro do véu. A carne em sua fraqueza se torna, se posso dizer assim, um meio rarefeito. As névoas são dissipadas, o véu obscuro se torna mais fino, a doença faz fendas nele, e através dos lugares finos e das fendas brilha a glória celestial. Ó, quão pouco um homem temerá a morte, ou se importará com a dor, se esperar expirar sua alma em um pisga melhor do que Moisés jamais subiu. Bem cantamos agora mesmo, tenho certeza de que cantei de todo o coração. Ó, se o meu Senhor viesse e me encontrasse, minha alma abriria suas asas com anseio, voaria destemida e sem receio pelo portão de ferro da morte. Não sentiria terror algum enquanto ela atravessasse. Ora, a morte exemplar de Estevão, que as Escrituras nos apresentam como um modelo da morte de cada cristão, tem isto como distintivo, que Cristo pode ser visto, e assim será o caráter da nossa partida, se pela fé somos um com Cristo. Portanto, não tenhamos medo. Em seguida, observe que Jesus foi invocado, pois esse é o significado do texto. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos 7:59. Os crentes moribundos não se preocupam com perguntas sobre a divindade de Cristo. Caros amigos, talvez haja quem possa viver com doutrinas unitaristas, mas essas doutrinas são inúteis na hora da morte, pelo menos para nós. Nesses momentos, precisamos de um Salvador divino e onipotente. Queremos que aquele que é, sobre todos, Deus bendito para todo sempre, Romanos 9:5, venha em nosso auxílio em tal momento solene. Assim Estevão invocou o Senhor Jesus e o adorou. Não se menciona nenhum outro intercessor. Ó Estevão, mártir de Cristo, por que você não clamou dizendo: Ave Maria, Virgem Santa, vem em meu auxílio? Por que você não orou a São Miguel e todos os seus anjos? Oh não! A abominação do culto aos santos e aos anjos ainda não havia sido inventada naquela época. E se tivesse sido, ele o teria rejeitado como um instrumento enganoso do inferno. Há apenas um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2:5. Estevão invocou a Cristo e a ninguém mais. Nem o ouvimos dizer sequer uma só palavra sobre as suas boas obras, suas esmolas, sermões e milagres. Não, Estevão invocou o Senhor Jesus e confiou totalmente nele. Ó irmãos, é bom viver e morrer descansando plenamente em Jesus. Se esta noite você se deitar e silenciosamente pensar sobre sua partida e se perguntar se você está pronto para morrer, você não estará em paz até que seu coração esteja ao pé da cruz, olhando para cima e vendo o fluir do precioso sangue do Salvador e acreditando humildemente que ele reconciliou você com Deus. Não há uma forma de viver retamente, nem de morrer em paz, exceto quando se invoca a Cristo. O que mais Estevão fez? Ele acreditava em Jesus e confiava apenas nele, pois o encontramos dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele sentiu que o seu espírito estava prestes a deixar o corpo e voar para o mundo desconhecido. Talvez ele tenha sentido um arrepio de admiração natural diante do grande mistério, como aquele que sentimos quando pensamos em nos despir da indumentária familiar que é o nosso corpo. Mas ele colocou seu espírito nu nas mãos de Jesus e seu medo e preocupações acabaram. Perceba que Estevão já superou o medo. Agora ele não ora mais por si mesmo, mas intercede por seus inimigos. Então ele fecha os olhos e adormece. Esta é a simples e sublime arte de morrer. Mais uma vez, pegamos nossa alma culpada e a colocamos na estimada mão traspassada daquele que é capaz de guardá-la. E então nos sentimos seguros de que tudo está bem. O trabalho do dia acabou, as portas estão trancadas, o vigia patrulha as ruas. Venha, vamos dormir. Quando Jesus é visto, invocado e crido, é doce morrer. Mais uma vez, observemos que em Estevão vemos Jesus imitado. A morte de Estevão é uma reprodução da morte de Jesus. Vamos esperar que a nossa seja assim também. De fato, o foi, mesmo nos pequenos detalhes. Jesus morreu fora dos portões da cidade, e Estevão também. Jesus morreu orando, e Estevão também.
Jesus morreu dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23:46. Estevão não pôde se aproximar de Deus diretamente, mas ele se aproxima de Deus por meio do mediador e exclama: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos 7:59. Cristo morreu orando por seus assassinos, e Estevão também. Senhor, não lhes imputes este pecado. Verso 60. Agora, se a nossa morte é para ser uma reprodução da morte de Jesus, por que temer? Até agora tem sido muito doce ser feito como Ele, e seguirá sendo doce. Até sofrer com Ele tem sido prazeroso. Certamente será uma alegria poder morrer com Ele. Estamos prontos para dormir na cama de Jesus e se deitar como Ele fez no âmago da terra, para nos levantarmos à sua semelhança na ressurreição. Portanto, podemos ver, amados irmãos, que a morte de Estevão foi radiante com o brilho do esplendor do seu Senhor. Cristo foi glorificado e refletido nele. Ninguém pode questionar de quem é a imagem e inscrição que Estevão carregava. Para que nossa vida seja assim, nossa morte também deve ser desse tipo. Que sua vida seja ver Jesus, invocar Jesus, confiar em Jesus, imitar Jesus, e então sua partida será acompanhada por visões de Jesus e reproduções das atitudes do seu mestre na hora da morte. Assim como você esteve com ele nas tribulações da vida, ele estará com você nas cenas finais com a morte. Felizes são aqueles cujo leito de morte Jesus preparou e que dormem no Senhor, para virem com ele quando ele retornar, para tomar posse de seu reino. A partir da partida de Estevão, podemos aprender algo sobre o tipo de morte que devemos desejar sabiamente. Primeiro, é muito desejável que nossa morte seja do mesmo tipo de nossa vida. Estevão estava cheio de fé e do Espírito Santo em vida, e assim estava cheio do Espírito Santo na morte. Estevão era corajoso, valente, calmo e composto em vida, e assim continuou mesmo em meio às pedras que caíam. É muito triste quando o relato da morte de alguém não condiz com a sua vida. Tenho medo de que muitos sermões fúnebres tenham feito grande mal com sua lisonja, pois as pessoas naturalmente dizem: isso é muito estranho, eu nunca soube que a pessoa falecida fosse um santo até ouvir este relato de seu fim. Realmente, quando ouço essas coisas maravilhosas sobre ele, bem, eu não teria pensado. Não é adequado não ter caráter de piedade, senão o que é construído às pressas em poucos dias de doença e morte. É ruim morrer de repente, como se de repente estivéssemos em outra linha de trilhos. É melhor deslizar de um grau de graça para outro e, assim, para a glória. Devemos morrer diariamente, morrer todas as manhãs antes de descermos para o café da manhã. Isto é, devemos ensaiar tudo, para que quando chegar a nossa hora de morrer, não seja algo novo para nós. A morte pode ser a franja ou a borda da vida, mas deve ser feita do mesmo material. Uma vida de barro não pode ser unida a uma morte de ouro. Não podemos esperar jantar com o mundo e cear com Deus. Devemos habitar na casa do Senhor todos os dias. Além disso, é altamente desejável que a morte seja a perfeição de toda a nossa carreira, a colocação da pedra fundamental sobre o edifício, de modo que, quando nada mais for necessário para completar as obras do homem, ele adormeça. Queridos irmãos, é assim com vocês. Suponhamos que vocês morressem nesta manhã no banco da igreja. Sua vida seria uma vida completa ou seria como uma coluna quebrada, partida ao meio? Porque há alguns que até em suas vidas profissionais deixaram muitas coisas necessárias por fazer. Por exemplo, eles ainda não fizeram seus testamentos e causarão muita tristeza à esposa e aos filhos por sua negligência. Algumas pessoas cristãs não mantêm seus assuntos mundanos em ordem adequada. São negligentes, desordenadas e desleixadas, de modo que, se morressem, haveria muitas coisas das quais teriam aversão a morrer. George Whitefield costumava dizer quando ia para a cama à noite: não deixei nenhum par de luvas fora do lugar. Se eu morrer esta noite, todos os meus assuntos para o tempo e a eternidade estão em ordem. Essa é a melhor maneira de viver, de modo que deixe a morte vir quando quiser, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao meio-dia. Será um final desejável para um livro do qual escrevemos a última linha. Teremos completado nossa jornada e servido nossa geração, e nosso sono será a conclusão adequada da questão. Que nossa morte não seja daquele tipo que exige agitação e pressa
para preparar o homem. Há pessoas no mundo que, se soubessem que partiriam de trem e tivessem um mês de antecedência, estariam todos em febre 1 hora antes de partirem. Embora saibam a hora da partida do trem, elas não podem chegar a tempo de forma alguma, mas correm assim que o sino toca e saltam em um vagão apenas a tempo de pegar o trem. Algumas pessoas morrem dessa maneira, como se tivessem tanto a fazer e estivessem com tanta pressa e, além disso, tivessem tão pouco de graça que só poderiam ser salvas pelo fogo. Quando um cristão mundano morre, há ainda muito a ser feito para preparar-se e estar pronto para a partida. Mas um verdadeiro cristão está pronto, com seus lombos cingidos, pois sabe que tem que partir. Ele não sabe exatamente quando, mas está com o cajado na mão. Ele sabe que o noivo está chegando em breve e, portanto, mantém sua lâmpada preparada. Essa é a maneira de viver e morrer. Que o Espírito Santo nos coloque nessa condição, para que o anjo da morte não nos encontre despreparados ou nos pegue de surpresa. Visto que assim voltar para casa não será nada fora do comum, mas uma questão simples. O famoso comentarista Bengel não queria morrer em um desfile espiritual, como uma cena sensacional, mas queria morrer como uma pessoa que está ocupada com seus negócios, mas a quem chamam à porta. Sua oração foi atendida. Ele estava revisando as provas de suas obras quando sentiu o golpe da morte. Isso não é bom? Igualmente desejável foi o fim do venerável Beda, que morreu enquanto completava sua tradução do Evangelho de João. Ele disse: escreva rápido, pois é hora de eu voltar para aquele que me criou. Seu aluno respondeu: meu caro mestre, ainda falta uma oração. E o venerável homem disse: escreva rápido. O jovem acrescentou: está feito. E Beda lhe disse: disseste bem, agora tudo está terminado. E adormeceu. É assim que eu gostaria de partir, e é assim que todo cristão deveria desejar. Não faríamos nenhuma grande mudança em nossa santidade diária, mudando apenas de lugar, mas não de serviço. Tendo esperado por nosso Senhor na extremidade de uma sala, somos chamados para um lugar mais alto, e nós vamos. Deve ser muito triste para um cristão professo morrer cheio de arrependimentos por trabalhos que foram negligenciados e oportunidades desperdiçadas. É triste ter que dizer: vou ter que deixar minha classe da escola dominical sem ter alertado seriamente aquelas queridas crianças para fugirem da ira que está por vir. Seria lamentável para mim ir para casa hoje e dizer: preguei meu último sermão, mas não foi sincero ou direcionado para glorificar a Deus ou beneficiar meus semelhantes. É possível que o fim de uma vida desperdiçada seja outra coisa senão infeliz. Não seria trágico ser chamado quando ainda há trabalhos por fazer e propósitos não cumpridos? Ó, meus irmãos, não vivam de maneira a dificultar a sua morte. Também deve ser muito triste se alguém é levado contra a sua vontade, arrancado da árvore como uma fruta que não está madura. A maçã, ainda verde, agarra-se ao seu lugar, e o mesmo acontece com muitos que se agarram às suas riquezas e agarram-se firmemente às coisas do mundo, de modo que é necessário um forte puxão para separá-los do mundo. O fruto maduro está aderido à árvore, mas de forma suave, e quando uma mão gentil vem para pegá-lo, ele cede livremente, como se quisesse ser colhido, como uma maçã dourada em uma cesta de prata. Que Deus o faça desapegado do mundo e que você não se agarre tão fortemente às coisas terrenas, para que sua morte não seja violenta e sua partida um terror. Irmãos, não queremos morrer se não sabemos para onde iremos depois da morte, mas morreremos dessa forma se é assim que vivemos. Se você não tem certeza da sua salvação, está esperando que ela chegue até você em seu leito de morte. Caro amigo, quando a dor aumenta e o cérebro fica cansado, muito provavelmente você ficará deprimido e, portanto, precisará de uma fé forte para seu próprio conforto. Você gostaria que seus amigos saíssem depois de visitar seu leito de morte, dizendo: espero que ele esteja salvo, mas tenho minhas dúvidas sobre sua condição? Sua maneira de viver pode evitar isso. Ao falar com o piedoso Sr. Whitefield, alguém comentou: eu gostaria de ouvir o testemunho de suas últimas palavras. O santo Sr. Whitefield respondeu: não, provavelmente não vou dar um testemunho nelas. Por que não? Perguntou o outro. Porque já estou dando testemunho todos os dias que vivo, e já não haverá mais necessidade de testemunho quando eu morrer. Esse apóstolo angelical pregou até a última tarde de sua vida. Então ele subiu as escadas, deitou-se e morreu.
Não havia necessidade de ninguém perguntar qual foi a última coisa que ele disse quando morreu. Oh não, todos sabiam o que ele havia dito enquanto estava vivo, e isso era muito melhor. Que seu testemunho de vida seja tal que, quer você fale ou não, nos últimos momentos, não haja dúvidas sobre quem você era e a quem você serviu. Em conclusão, gostaríamos de morrer de tal forma que até mesmo nossa morte fosse útil. Estou convencido de que a morte de Estevão teve muito a ver com a conversão de Saulo. Você notou que existe uma influência óbvia de Estevão sobre Paulo? Agostinho disse: se Estevão nunca tivesse orado, Saulo nunca teria pregado. Não estou dizendo que a morte de Estevão foi o que converteu Saulo, longe disso. Essa mudança foi obra da intervenção divina quando Saulo estava a caminho de Damasco. Mas o que ele viu no martírio de Estevão preparou o solo do coração dele para receber a boa semente. Parece-me que, mais tarde, Saulo está sempre citando o sermão de Estevão em seus textos. Leia esse sermão em casa e veja se não é assim. Estevão falou sobre a aliança da circuncisão, e esse foi um dos temas favoritos de Paulo. Quando Paulo estava em Atenas, na colina de Marte, e se dirigiu aos Areopagitas, disse-lhes: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe não habita em santuários feitos por mãos humanas. Atos 17, 24. Palavras quase idênticas às que Estevão havia citado. E certamente a memória de Estevão perante o Sinédrio deve ter invadido a mente do apóstolo naquela época. E há mais uma passagem, e é verdade que talvez eu esteja levando o paralelismo longe demais. Quando Estevão usou a expressão vós que recebestes a lei por ministério de anjos, Atos 7:53, esta é uma ideia característica de Paulo. Logo, este apóstolo é filho de Estevão. A morte de Estevão é a semente da qual Paulo brota. Que privilégio é morrer de tal forma que uma fênix possa renascer de nossas cinzas. Se tivermos sido úteis ao melhor de nossa moderada habilidade, podemos na morte inspirar obreiros maiores que nós. Nossa centelha, ao expirar, pode acender a luz divina em alguns faróis luminosos, que através dos mares espalhará os raios de luz do Evangelho. E por que não? Deus conceda que possamos na vida e na morte servi-lo bem. Eu gostaria que mesmo em nossas cinzas pudéssemos dar testemunho da vida que vivemos, que estando mortos ainda possamos pregar. Foi um pensamento feliz de um pastor piedoso e sincero que pediu que quando estivesse morto fosse colocado o seu caixão onde toda a sua congregação pudesse vê-lo e que em seu peito fosse colocada uma carta com esta exortação: lembrem-se das palavras que lhes falei enquanto ainda estava presente com vocês. Sim, continuaremos a falar de Jesus e a ganhar almas na vida e na morte, se Deus nos ajudar. Amados crentes, amem as almas dos homens e orem a Deus para salvá-las. Quanto a vocês que não estão salvos, imploro que pensem na condição em que estarão quando chegarem a hora da morte. Ou, se uma consciência endurecida os fizer morrer em paz, pensem no que farão no julgamento, quando essa consciência se tornará sensível. O que farão quando os lábios do querido Redentor disserem: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Como dizem os versos: pecadores, busquem a sua graça, cuja ira vocês não podem suportar. Olhem para o rosto do Salvador moribundo e encontrem salvação ali. Venha-se, cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz.
fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva. Vem a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria e paz. Vem a mim na tua escuridão, eu sou a luz do mundo, sou a tua luz. Voarás como águia, tua força eu serei. Tome a cruz, te darei a paz. Venha a mim, venha